Desde já agradeço o convite, a oportunidade que nos foi franqueada, a confiança, o respeito. Quando o pastor fala grande homem de Deus, eu fico procurando, cadê ele? Né? Nós queremos ser pequenos a cada dia na presença de Deus, deixar ele crescer através de nós, para que o mundo possa ver ele resplandecendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia sentado mesmo, Romanos capítulo 12. O tema dessa palestra é: quem sou eu fora do altar? E se eu entendi bem esse tema, quer dizer, quem sou eu depois de uma ministração, depois de uma adoração, depois que eu desço deste lugar onde eu estou, depois que eu largo o microfone, vou para a minha casa, quem sou eu fora do altar, fora do olhar da igreja, do ajuntamento? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Não sei se essa foi a proposta de quem lançou o tema. Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, Amém. Para começar, eu queria dizer para os irmãos que eu costumo pregar a palavra bem penteca, assim, bem labareda, bem canela de fogo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês em forma de uma conversa, Já que é um seminário, nós precisamos passar um ensinamento de uma forma bem pausada, para não causar confusão. E eu estou vendo que já tem um monte de papel e caneta, isso é muito bom, isso é muito legal. Geralmente as pessoas vão para o seminário e acham que não precisa anotar nada, que é só chegar lá, levantar a mão e receber. Mas aprender é o mais importante de tudo. Não adianta nada levantarmos a mão, adorar, cair, levantar e não botar nada em prática, porque não aprendeu nada. Ficou só na emoção. Mas nós estamos aqui para aprender, e eu vou começar a falar do culto racional do apóstolo Paulo. Que quando ele usa a palavra culto, ele não está se referindo ao nosso culto nos dias de hoje, ao nosso ajuntamento que nós chamamos de culto. Mesmo porque esse ajuntamento só se passou a chamar culto 390 anos depois de Cristo. Antes não se chamava culto. Quando o apóstolo Paulo fala de culto, ele fala daquele momento do Antigo Testamento, onde as pessoas levavam de vez em quando oferendas ao Deus Altíssimo para cultuá-lo, para reverenciá-lo, para adorá-lo. Trazendo para o Novo Testamento, trazendo para a Nova Aliança, o apóstolo Paulo traz agora um novo culto, que é o quê? Que é o nosso corpo diante de Deus, como sacrifício vivo. E qual é o momento que você coloca o seu corpo diante de Deus como sacrifício vivo? Alguém sabe me dizer? Qual é o momento que eu tenho que estar diante de Deus como sacrifício vivo? Cri. A todo momento, a todo instante, desde quando eu acordo até eu deitar, o meu corpo tem que estar diante de Deus como sacrifício vivo, porque esse é o meu culto diário para Deus. Quando a gente tem a ideia de que o meu culto diário é de quando eu levanto até quando eu acordo, já começo a destrinchar a ideia de quem eu sou fora do altar. Eu sou aquele que acordou. Eu sou aquele que disse bom dia, Espírito Santo. Eu sou aquele que cumprimentei papai, mamãe. Eu sou aquele que no local de trabalho eu disse bom dia para todo mundo.
E aí a minha convivência com as pessoas que me cercam é aquilo que eu sou. E se o que eu sou no meu cotidiano é diferente daquilo que eu sou no altar, é porque eu não entendi o que é um culto racional. Porque a palavra culto aqui, se você for levar para o hebraico, vai te lembrar de sachá, que quer dizer adoração. Mas essa mesma palavra vai te levar também para abade, que quer dizer serviço. Então, quando você fazia um culto no Antigo Testamento, era o momento que você adorava ou era o momento que você servia. Na Nova Aliança, queridos, qual é o momento que você adora e qual é o momento que você serve? Diz para mim. E nas ruas, não está escrito assim, Atos? Nas ruas, nas casas, em todo o tempo, não deixamos de pregar a palavra de Deus. O culto racional funciona em todo tempo. Na antiga aliança existia dias específicos. E com o passar dos anos, nós começamos a reviver as coisas da antiga aliança. Por quê? Porque nós separamos dias específicos para adorar a Deus. É ou não é? Qual é o dia internacional de ir para a igreja adorar a Deus? Diz para mim. Domingo, e se é em Cabo Frio, é 19 horas ou 19h30, no máximo 20 horas começa um culto aqui na nossa cidade. Terça, quinta e domingo. Tem quarta e sexta também. Os dias que reservamos para uma adoração, equivocadamente, porque nós adoramos o tempo todo. Quem assistiu aquele filme que o pastor dizia, Deus é bom o tempo todo? O tempo todo, Deus é bom. Eu adoro o tempo todo. O tempo todo, eu adoro. Mas aquelas 2 horinhas que a gente separa, é para o ajuntamento. Por que ajuntamento? Porque é assim que o apóstolo Paulo chama. Ele chama de reunião. E quando você se reunir, uns têm salmos, outros têm hinos, outros revelação. É na reunião que o corpo começa a compartilhar os dons. Você pode anotar esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Primeira carta aos Coríntios fala da reunião da época do apóstolo Paulo, que não era o nosso culto. Por quê? Porque quando acontecia a reunião, não tinha um dia específico. Mesmo porque eles não podiam mais reunir nas sinagogas, foram expulsos. Eles tinham que escolher uma casa e se reunir naquela casa lá. Não tinha um horário específico, não era domingo de 7 às 8, ou de 7 às 9. Mas quando se reuniam, e acontece um momento, se vocês não lembram, daquele jovem que caiu da janela. Alguém lembra dessa passagem em Atos? Do jovem que caiu na janela? Por que ele caiu na janela? Porque estava dormindo. Mas simplesmente estava dormindo, não é porque ele somente estava dormindo. É porque o apóstolo Paulo começou a pregar 10 horas da noite e terminou 5 horas da manhã, querido. Agora você imagina o Jaedinho aqui pregando 10 horas da noite, quando der o quê? Meia-noite já está como? Misericórdia, chega, Jesus. Porque quando no ajuntamento, não tinha esse negócio de regra, de hora, de daqui até aqui, não. Era como o Espírito queria fazer, queria acontecer e ir embora. Com o passar dos anos, nos institucionalizamos, criamos já as práticas. Mas o escritor aos Hebreus chama o ajuntamento de congregação. Não deixeis de congregar, não é assim que está escrito? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pode anotar também. Não deixeis de congregar. E você pensa que não deixar de congregar é não deixar de ir aos cultos. Mas naquela época não tinha culto, querido, como tem nos dias de hoje.
O não deixar de congregar era não deixar de estar junto um com os outros. Não deixar de se reunir de vez em quando. Não deixar de me convidar para almoçar na sua casa. Porque todas as vezes que os irmãos sentavam para almoçar, eles começavam a falar da vida dos outros. Não é assim que os crentes fazem nos dias de hoje? Começam a falar da vida dos outros. Aí como é que a gente fala? Lembra que diz a Bíblia? Jonas. E começamos a falar da vida de Jonas. Pelo menos deveria ser assim, né? E pegamos heróis da fé e lembramos a vida deles. Aí começamos a falar do nosso pastor, porque o nosso pastor também é herói da fé. Falamos bem, por sinal. Pelo menos deveria ser assim. Na reunião, segundo a igreja antiga, o Espírito Santo trabalhava na comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos, querido? É comer junto. Pode me chamar para almoçar na sua casa que eu vou. E prometo a você que você não vai fazer esse convite 2 vezes. Eu vou logo na primeira. Para não perder a oportunidade. A comunhão dos santos. Só até hoje esperando o Leandro me convidar, mas está difícil esse convite do Leandro. Vai chegar com força. Eita, Jeová. Vamos queimar a carne e vivificar o espírito. É na comunhão que a igreja crescia. E essa comunhão não se refere a 2 horas de reunião. Se refere o tempo todo. Como que nós temos perdido a prática, e não é por causa da instituição religiosa, mas é por causa do ativismo do século XXI. É um corre-corre terrível, que nós perdemos a prática de visitar uns aos outros. Não temos mais tempo. Tem que ser amigo muito íntimo para ir na casa do outro, porque se não for muito amigo, não vai. E tem sempre aquele que fica do lado do celular quando está doente. Ninguém me ligou. Ninguém me procurou. Eu não vou mais para aquela igreja. Ninguém está sentindo a minha falta. É uma autovalorização nos dias de hoje, né? Quero que sintam a minha falta. Eu quero que me sentir especial. Você é muito mais especial quando você sente falta de alguém. E quando você vai visitar alguém, quando você vai em busca de alguém, você se torna especial quando você se faz o próximo de alguém, quando você vai socorrer alguém, ninguém vai esquecer de você. Mas esse sentimento de autopiedade, ninguém ligou para mim, não faz parte do culto. Isso não é racional. Essa tristeza, esse desânimo, não faz parte do reino. Esse esfriamento, essa palavra que dá comichão no meu ouvido, ao tal, estou desanimado. Ô igrejinha do século XXI para gostar dessa palavra, estou desanimado. Irmão, eu era assim, eu fazia isso na igreja, mas hoje estou desanimado. Por que você está desanimado? Talvez seja porque o seu culto racional nunca foi o tempo todo. Foi sempre naquele momento que a gente mostra serviço. O culto que a gente mostra serviço é no meio do ajuntamento, onde está todo mundo me vendo. Ali é a hora de levantar a mão, de gritar glória a Deus. Ali é a hora de bradar, de orar. Quer ver o crente orar bonito? É quando está todo mundo reunido. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de toda eternidade, glória, soberano, toda majestade te pertence, Senhor, no céu e na terra, debaixo da terra, Senhor. Aí aquela oração linda. Mas quando está em casa, Senhor Jesus, está vendo a minha necessidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso quando ora? Quando se perde a noção, começamos a cometer o erro, porque com o passar dos anos, esse local de reunião, que era a casa de alguém, o apóstolo Paulo vai dizer sempre isso, quando nos reunimos na casa de fulano, na casa de ciclano, começou a se chamar a partir do ano 190 de igreja. Entenda,
Quando Jesus funda a sua igreja, ele funda a igreja em nós. Depois de quase 200 anos, começaram a chamar o local de igreja. Começaram a transferir a responsabilidade de sermos santos para um local que é santo. Agora vocês vão me acompanhando aí. Aí até então, naquele local que era santo, um tal imperador Constantino observou que o lugar era pequeno e não tinha cara de lugar de culto. E ele lembrou do templo da deusa Diana, da deusa Artemis, e fez um modelo igualzinho para Jesus. Levantou um templo grandão, botou um altar grandão, botou uma cadeira chamada cátedra e botou um papa que falava ex cátedra. Desde o trono, lá em cima da onde ele falava, todo mundo baixava a cabeça. É o clero e os leigos. E essa cultura de templo grandão, que Jesus não pediu nada disso, de altar bonitão e a cadeira lá de cima, que o maioral fala e todo mundo baixa a cabeça, ela foi vindo, foi indo. E aí aconteceu depois de 1500 anos a reforma protestante. Os irmãos lembram disso? Alguém já ouviu falar de Martinho Lutero? A reforma protestante, que protestou contra as indulgências, 95 teses contra a igreja católica, coisa e tal. Ele não deixou de ser católico. A cátedra ainda continuava lá, aquele altarzão parecido com o altar da Diana, incentivando os cristãos a irem até o altar, levar a oferenda para Deus os abençoar. Eu vou repetir. Em Roma, levava-se oferenda para os ídolos, e os ídolos os agraciavam. Quando Constantino constrói aquele templo, dizendo que era para Jesus, mas era uma falsa conversão, porque aquele templo tinha tudo o que ele gostava para a adoração do Deus Sol. Até o fato do brilho do sol, uma janelinha, entrar uma luz que batia no rosto do Papa, num certo momento, porque essa era a reverência ao Deus Sol. E ele fez esse secretismo religioso, juntou todo mundo numa religião só, e ensinou os cristãos a levar uma oferenda para receber uma dádiva de Deus. Sabe o que acontece quando você leva uma oferenda para Jesus, para receber uma dádiva dele? Você rebaixa Jesus à categoria de ídolo. Um Deus tremendo e poderoso, um Deus que nos ama tanto, que foi capaz de enviar o seu Filho para morar dentro de nós, e nós abrimos mão desse Deus poderoso que mora dentro de nós, para transformá-lo num ídolo. Como assim, gente? Levarmos uma oferenda para ele nos agraciar com uma bênção. Não vou muito longe, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós já fizemos um jejum para ganhar uma bênção? Deixa eu dar uma notícia triste para você. Você ganhou uma bênção depois do jejum? Você vai me dizer, ganhei, gente. Eu vou responder para você. Você receberia ela sem o jejum. Não se compra a bênção de Deus. Ele te dá porque Ele quer dar. Mas a Bíblia está dizendo, pedi e dá-se-vos-á. Eu preciso pedir. Está escrito mesmo. E logo após ele fala assim, se um pai que é mau, não nega um pão ao filho, quanto mais eu vou negar o Espírito Santo para vocês. É só pedir que eu vou dar o Espírito. É só clamar que eu vou dar o Espírito. Quando você jejua, quando você consagra, quando você busca relacionamento com o Espírito. O Espírito te enche com a presença dEle, com a visão dEle, com a palavra dEle, com a força dEle, com a unção dEle. O que você precisa é do Espírito. Cheio do Espírito, as demais coisas vos serão acrescentadas. Transferimos esse momento tão lindo de comunhão, porque Jesus não parava de fazer isso, percebeu? O tempo todo estava no deserto, estava no monte, estava isolado, porque tudo que ele queria era comunhão com o Pai. E nós perdemos esse momento de comunhão com o Pai e transformamos num momento de barganha com Ele. Chegamos no altar e trazemos a nossa doação para que Deus receba.
E quando ele receber, se ele se agradar, ele vai me dar uma bênção. Rebaixou o seu Deus para ídolo. O que você tem, ele te deu porque ele quis te dar. Isso chama-se graça. Isso chama-se graça. Qual é o nome disso? É de graça. Quem aqui não nasceu em berço evangélico? Levanta a mão. Não nasci em berço evangélico. Eu me converti em um certo momento da minha vida. Amém. Antes de você se converter, quantos jejum você fez? Antes de você se converter, quantos jejuns você fez? Quantas vezes você foi ao monte orar e buscar a Deus e pedir a salvação da sua vida? E sem você jejuar, sem você orar, Jesus te salvou? Esse Deus é bom mesmo. Foi de graça. Você não pediu, mas Ele já tinha te dado porque Ele quis te dar. E quando você entendeu, você recebeu a sua salvação. É tua, você vai morar no céu com Ele. Ele te deu, é de graça, você não pagou por isso. Você não precisa pagar pelo teu carro, não precisa pagar pela tua casa, não precisa pagar pela tua saúde. Ele já te deu, é de graça. Mas já é demora de aluguel. Não se preocupe. Se Ele não te deu uma casa própria ainda, é porque não chegou o tempo. Mas não precisa fazer um monte de jejum para receber a casa própria. Você precisa fazer um monte de jejum para ficar agarradinho nele. Relacionamento. Sabe como é que é? Mortifica a tua carne e se agarra nele. E se você morrer nessa terra sem a sua casa própria, você vai morrer feliz. Que quando você bater cara a cara com ele assim, você vai dizer assim, valeu a pena, Senhor. Cada jejum, cada oração, cada instante contigo. Com o passar dos anos, a tradição veio gerando um culto com uma liturgia. Quem sabe o que é liturgia? É o que acontece num culto organizadamente. De tal hora até hora é a oração inicial, tal hora até hora é período de louvor, tal hora está aberta a palavra. E tem igreja que é meio diferente, que dá oportunidade para um, para outro. Agora vamos ouvir o irmão fulano dar uma palavra aqui, uma saudaçãozinha. Isso é a liturgia do culto. Qual é a liturgia de Deus? Cadê a liturgia aqui na Bíblia? Não tem, querido. Eu vou dizer uma coisa para você não se sentir assim, cara mais errado do universo. Não se preocupa. Jesus falou assim, olha, vocês agora é minha igreja. Eu dou a chave para vocês. Vocês ligou na terra, eu ligo. Vocês ligaram na terra, eu ligo no céu. Você falou que entre os irmãos, gente, vamos cultuar domingo. Jesus ligou no céu, é domingo. Porque a minha igreja quer cultuar domingo. Precisaria? Não sei. Mas se a igreja decidiu que é domingo, vai ser domingo. E o Espírito Santo vai estar aqui. Porque Ele nos deu essa liberdade. Aí sentamos e falamos, como é que vai ser? A gente chega na igreja, fica um olhando para a cara do outro, esperando alguém sentir alguma coisa. Vai ficar ruim esse negócio, né? E se todo mundo sentir ao mesmo tempo, vai dar um tumulto danado. Não. Vamos embarcar aqui, oração inicial com fulano, vamos ver um presbítero e começamos a organizar as coisas do nosso jeito. Isso é errado, Zé? Claro que não, nós temos a chave. Nós escolhemos. E olha que é liturgia de tudo quanto é jeito tem por aí. Se você não se deu bem com aquela que grita muito, vai naquela que é maior silêncio. Se você não gostou do silêncio e da gritaria, tem uma que é marromena. Grita só um pouquinho, de vez em quando tem um pouquinho de silêncio. Se você encasquetou com um probleminha ali, agora que vem um problema maior. Quando o problema é você vai mudar 10 vezes e nunca vai achar uma. Até entender que você que é o problemático, não é a igreja? Não é o pastor que você falou, esse não gostei porque é assim, aí mudou de igreja. Esse não gostei porque é assim, aí mudou de igreja de novo. Esse não gostei. Não. Olha para dentro de você e verifica, talvez o problema esteja contigo. Porque aqui, no ajuntamento, nós temos uma postura. Eu acho linda a postura do crente no ajuntamento. O crente na reunião, ele é ousado, né?
Quantos aqui já rodaram a pedrinha de Davi assim? Todo mundo com vergonha de levantar a mão. Eu já rodei, irmão. Pastor pregando lá. Então agora, pela fé, segura a sua funda e começa a girar. Eu tô... E agora derruba o gigante. Vocês estão rindo porque você já girou pedrinha, que eu sei. Já derrubou o gigante. E não tem problema nenhum, queridos. Não é pecado, não é heresia, não é errado, é fé. Ato profético, seja lá o que for. O problema, se você fez igual um papagaio, porque todo mundo fez. O problema é se você não tem vida com Deus para fazer esse ato profético. O problema é que sua vida é só uma fantasia na reunião. Porque Pedro estava na reunião da igreja, a primeira igreja, 12 apóstolos, e aparece um soldado para prender Jesus. Pedro arranca uma espada, erra o pescoço, acerta a orelha. O pescador não sabe lutar com espada, né? A gente, as pessoas falam assim, Pedro acertou a orelha nada. Ele tentou acertar a barriga, pegou na orelha. Exagerei, né? Para chamar a atenção. Logo depois, irmão, não foi muito tempo depois, daquele valentão com espada, eu vou matar, eu vou fazer. Jesus, calma, Pedro, já te falei que não é assim. Deixa que eu vou. Não muito tempo depois, horas depois, aquele valentão está sozinho. Repita comigo, sozinho. Sozinho é outra coisa. Tá no ajuntamento, cai um demoniado, fica todo mundo como? Sai em nome de Jesus! A igreja toda orando, sai em nome de Jesus, mas sozinho. Dá ruim. A pessoa vê o fulano se entortar na rua, já muda logo de calçada. Deu ruim. Não estou mais no ajuntamento, agora eu estou sozinho. Sozinho, alguém falou assim, você parece que andava com ele, né, Pedro? Não, eu não. Eu não. Rapaz, mas você é a cara da pessoa que andava com ele, você é discípulo dele. Não, sou não. Deixa ele lá apanhar sozinho. Ele vai morrer sozinho. Porque aqui agora, se eu falar que eu estou com ele, eu vou para a cruz. Eu vou perder meu pescoço. Agora eu estou sozinho. Aí acaba aquela marra toda. Aí acaba aquele fogo de rodar pedrinha. É um tal de ligar. Pastor, me ajuda em oração. Irmão, ora comigo aí, que o negócio está estreito para a minha vida. Ora você, querido, gira a pedrinha, vamos embora. A gente continua cheio do Espírito. Mas o problema é que quando a gente não entende que não é aqui no altar que a gente tem o Espírito, mas é o dia todo. A gente só vai ter força aqui. A gente só vai ter vontade de orar aqui. A gente só vai ter desejo de guerrear aqui. A nossa adoração aqui é bonita. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já tive o prazer de entrar no meu quarto, fechar a porta e adorar como se o quarto estivesse cheio. Cheio. E se tivesse uma câmera ali me filmando, com certeza alguém diria, tá maluco, interna, tá doido. O neguinho sozinho, falando sozinho, pulando, rodopiando, girando, depois cai no chão, levanta de novo. E, eita Jesus, que glória é essa? Quando você entende que Ele está contigo o tempo todo, você não precisa esperar o ajuntamento para se comunicar com Ele. Dentro do ônibus, salineira, lotado, eu começo a cantar uma canção, e o Espírito Santo vem e me inunda. Eu bati um papinho com ele bem baixinho assim, Espírito Santo, peraí, aqui não, né? Aqui vai dar ruim, olha só quanta gente. Essa esfera ele desconhece, querido, ele conhece você. Ele vai se relacionar com você em todo momento, em todo instante. E o que eu fiz então? Para não perder o momento, eu virei a carinha para a janela assim, comecei a falar em mistério, as lágrimas começaram a rolar, e eu me alimentar no Espírito, eu ficar cheio do Espírito. Eu falei, agora eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu vou começar a falar mais alto. Mas eu não deixei de abrir meu coração e adorar Ele no ônibus da salineira.
Eu não deixei de adorar Ele quando Ele me encheu no meu local de trabalho. E eu comecei a falar em mistério, numa área que não tinha ninguém. E quando eu cheguei na área povoada, olharam para mim assim, você estava chorando? Eu falei, não, um cisco. É mais fácil falar que é um cisco do que dizer para eles que eu estava cheio do Espírito Santo, eles não entenderam nada. Mas naqueles momentos que Ele quer ter relacionamento com você, sabe o que você diz para Ele? Não, isso não é hora, a hora do culto é amanhã. Você esquece que é o tempo todo. Você esquece que o altar que nós temos nas nossas igrejas foi construída por homens. Mas o que você tem no coração foi Ele que construiu. Foi Ele que fez o altar dentro de você. E Ele está aí o tempo todo. E Ele manifesta de vez em quando. A hora que Ele quer, Ele manifesta. Tem que entender uma coisa. Se você abriu seu coração, Ele entrou e você falou, dirija a minha vida. A hora que Ele quiser, Ele manifesta. A hora que Ele quiser, Ele te toma e fala assim, vai lá e ora pelaquela mulher que ela está precisando. Mas aqui, Senhor, é um ponto de ônibus. Eu não estou nem aí. Você vai lá e ora pelaquela mulher que ela está precisando. Aí você vai todo sem gracinha assim. Bom dia. Querida, eu estou sentindo de orar por você, eu posso? Aí a mulher... O que foi isso? Você deixou o Espírito Santo te usar a hora que Ele quis manifestar em você. Isso é o tempo todo. Infelizmente, muito restringiram a ação do Espírito Santo ao altar que nós construímos no nosso lugar de reunião. Quer ver só uma coisa? Damos tanta importância a esse local que nós fizemos para adorar, que nós fazemos tantas coisas no nosso cotidiano, mas aqui nós somos incapazes de pensar em fazer. Eu acho isso muito engraçado. Aqui é onde a gente acredita piamente que é santo e não pode acontecer nada que venha desagradar o Espírito Santo. Do tipo, uma palavra top, uma palavra de baixo escalão. Eu sei que a gente de vez em quando em casa fala umas palavrinhas, né? Sem querer. Mas na igreja... Que isso, querido? Você está no altar. Aí eu me pergunto, como assim? Aqui eu não posso falar, mas lá em casa eu posso? Não, é porque aqui é lugar de respeito. E a minha casa é o quê? É lugar de bagunça? Aqui eu estou com o microfone, com a Bíblia diante de mim, uma Bíblia eletrônica, mas é uma Bíblia diante de mim, então eu tenho que falar palavras, porque se eu falar... Acreditamos tanto na santidade deste lugar, que a maneira de se comportar aqui é santa, mas a maneira de se comportar em casa é outra. O apóstolo Paulo fala que nós temos que nos apresentar diante de Deus com o nosso corpo santo. E quando que nós estamos diante de Deus? O tempo todo. Qual é o filme que a gente assiste aqui na igreja? Tela crente. O Evangelho de João. A filha do pastor. Aqui na igreja tela crente. E na nossa casa, qual é o filme que a gente passa? Que tal a gente se reunir a igreja? Vamos assistir Tropa de Elite. Que é isso, Jair? Muito palavrão. Como é que eu vou botar o palavrão dentro da igreja? Fica ruim, né? Por que você acha que Deus vai se incomodar com você ouvir o palavrão aqui e Deus não se importa você ouvir o palavrão na tua casa? Daquilo que o ajuntamento decidiu que aqui não se faz nada que se aproxime de ao contrário que a Bíblia diz. Mas na sua casa está mais um pouquinho à vontade. Na sua casa é um lugar de intimidade. E com essa concepção, queridos, eu estou pegando pesado, eu sei, estou dando exemplos pesados aqui, mas se a gente não se ligar, a gente só vai ser crente 2 horas de culto.
Acabou as 2 horas de culto, a gente passa daquela porta e Shazam. Minha vida é outra. A pessoa acorda de mal com a vida, tá aí dando bronca em todo mundo, vai trabalhar, discute com o patrão, xinga meia dúzia de palavrão e volta do trabalho, reclama da salineira, reclama disso, reclama daquilo, a vida toda murmurando, e quando passa pela porta da igreja, gravou isso não, gravou? Esse chá ficou meio esquisito, né? Edita, pelo amor de Deus. Tchá! Que é isso? Virei crente. Agora que é o culto. É hora de morfar. Agora que eu sou santo. Aquelas palavras que eu falei há 5 minutos atrás, não posso usar aqui. Porque aqui é santo. A concepção errônea que temos de altar. Aquela frase típica que o Ministério de Louvor adora. Eu fui líder de louvor há muitos anos, né, irmão? Estou acostumado com isso. Já, Éder, eu não vou subir hoje, não. Não vai não, querido, por quê? Eu não estou preparado hoje. Aqui ninguém nunca falou isso, né? Eu sei que todo mundo aqui é santo o tempo todo, porque vai dizer que eu não estou preparado hoje. Aí eu perguntei para o indivíduo, porque até então eu entendi assim também, eu achava isso bonito, a pessoa falava assim, querido, Deus te abençoe, vamos orar por você, que Deus... Não, mas não é pecado não, tá, Jéder? Não é pecado, é que eu não estou bem. Sempre se preocupando com o que vão pensar de mim. Nosso pensamento é esse. Esquece que Deus já sabe o que Ele pensa de nós. Deus já nos conhece por dentro e por fora. Aí não estou preparado. Beleza. Chegou um certo momento que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque eu estava angustiado. E tudo que eu não queria naquele dia era subir no altar para ministrar. Eu falei, Deus, arruma outro hoje. Hoje eu vou procurar alguém porque hoje não dá para mim. O Espírito Santo é muito educado. Ele falou comigo de uma forma muito boa. Muito elegante. Quando é que você esteve? Eu, como assim? Quando é que você estava pronto para subir? Ué, acho que todo dia. Aí ele falou comigo assim, então a minha graça só serve hoje. Quer dizer que foi você que subiu no altar ontem. Quer dizer que você teve força. Quer dizer que você era o cara, você era o santo. Qualquer dia que você tenha subido, entenda uma coisa, foi pela minha graça. Qualquer dia que você subiu, foi porque eu te sustentei, eu te segurei com a minha destra e eu te usei porque eu quis. Você não é bonzinho, filho. O meu sangue te purificou. Você não acerta nunca, mas a minha misericórdia te alcança todos os dias. Toda manhã a minha misericórdia se renova sobre a tua vida. Não é mérito seu, não é bondade sua, é graça, é graça, é graça. Agora pega isso e sobe lá, que eu vou te usar hoje. Naquele dia, quando eu desci do altar, em lágrimas, eu vi uma frase mais ou menos assim: não fluía o rio. Aquele menino estava mergulhado no rio. Eu nunca vi tanta unção no Jaéder. Eu não sei o que aconteceu com o Jaéder naquele dia, mas naquele dia ele estava cheio. Eu acho que foi o dia que ele mais buscou a Deus, que ele mais consagrou. E depois de ouvir aquilo eu pensei, eles ainda não entenderam a graça. Foi graça, foi misericórdia, foi amor, foi relacionamento com Ele. Por mim mesmo eu não subiria, mas quando eu entendi a graça, queridos, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Não estou falando de bagunça. Não estou falando de libertinagem. Não estou falando que é só pecar aqui e subir lá que está tudo certo. Não. Eu estou falando de algo que dói em mim. É quando eu peco. Eu estou falando de algo que me corrói por dentro. Porque tudo que
que eu quero é acertar, mas o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E aí eu me consumo por dentro. Eu não consigo nem levantar a cabeça. E ele fala: filho, vem pela graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não estou falando de pessoas que brincam com a presença de Deus, com as pessoas que brincam de ser crente, que brincam de ministrar louvor, que tudo que eles querem é aparecer aqui na frente, porque eles acham legal o cenário aqui, ver que as pessoas estão me olhando. Eu estou falando de pessoas que têm intimidade com Deus e temem ao Senhor, e quando não estão bem, elas se sentem que estão burlando o relacionamento com Deus ao subir no altar. Mas eu quero dizer para você, querido, é você que Deus quer no altar. Porque Deus entende o coração contrito e quebrantado. Deus entende quem teme a Ele. Aquele que dá de ombros e já orei mesmo, Deus me perdoou, estou nem aí. Esse é enganador, não sabe nem o que está acontecendo, é digno de misericórdia. Ele vai ser consumido por suas atitudes. Porque eu não estou jogando praga em ninguém não, a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. E se você botar no papelzinho direitinho, você vai ver que tem árvore que demora a dar fruto. Mas uma hora ela vai dar. Você está me entendendo? Está me acompanhando? Uma hora quem diz que é e não é, uma hora o fruto vai aparecer. Eu sou bananeira, eu sou bananeira. Se nascer limão, todo mundo vai ver. No altar, não se brinca. No altar, a gente traz uma bagagem que a gente viveu no nosso cotidiano, desde quando acordamos. Vem junto com a gente. Quer ver só uma coisa? Lá no Gênesis, você sabe que Deus fez um jardim, chamado Jardim. Amém, só tem crente aqui. Para que Deus fez aquele jardim? Segundo a minha Bíblia e a tua Bíblia, ele vinha na viração dos dias, quer dizer, à tardezinha, por volta de 5 às 6 horas. Porque para quem não sabe, Deus estabeleceu o dia de 6 da manhã às 6 da noite. A noite de 6 da noite até 6 da manhã. E Jesus fala, são 12 as horas do dia e 12 as horas da noite. Foi Roma que bagunçou o nosso coreto aí, agora a gente vai de meia-noite a meia-noite. Mas o dia começa às 6 horas. Então na viração do dia, Deus vem e se relaciona com o homem. O homem pecando perdeu esse contato com Deus. A minha Bíblia diz que Jesus veio como o segundo Adão. O que o segundo Adão fez? O segundo Adão trouxe de novo o jardim de volta. Qual o jardim, Jé? O teu coração. Ezequiel 36, 26. E dá-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei a vossa carne, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos. Eu vou colocar em você um jardim, onde o meu espírito vai poder entrar nesse jardim e se relacionar com você todo dia. Você tem dentro de você de novo um jardim plantado, regado pelo Espírito Santo, onde você se relaciona com Ele todo dia, e é um relacionamento de amor, puro amor, não tem barganha, não tem pensamentos contrários, não tem cochear em dois pensamentos. A única coisa que faz eu estar aqui nesse horário é amor. Não precisou a irmã me ligar e me oferecer um cachê. Mesmo porque meu ministério não tem preço. E se eu botasse um preço, você não poderia pagar. Porque meu ministério foi pago pelo sangue de Jesus.
não é barganha, é amor. E no relacionamento de amor, Deus amou o mundo de tal maneira que relacionamento de amor é relacionamento de dar. Você amou a Deus de tal maneira que que foi que você fez? Ele só te pediu uma coisa. Davi já dizia: Senhor, se tu quisesse ofertas, te daria todas, eu tenho dinheiro. Tudo que tu queres, Senhor, é um coração contrito e quebrantado. Eu amei a Deus de tal maneira que dei meu coração para Ele. Já não sou mais eu quem vivo, mas sim Cristo vive em mim. Agora é relacionamento. Eu acho interessante a parábola da pérola de grande valor. É que quando o comprador de pérola achou a pérola de grande valor, ele perguntou para o cabra quanto é que vale essa pérola. O cabra falou assim: olha, vale muita coisa, vale tudo que você tem. Essa pérola simboliza o reino dos céus. E você pergunta assim: quanto é que eu pago para entrar no reino dos céus? É tudo que você tem. Aí você fala: então eu vou ficar só com a minha casa e vou dar todos os meus bens. Você tem casa? Então dá a sua casa também. Porque no reino, quando você entra, você dá tudo. Porque Ele deu tudo. E quando você dá tudo, Ele devolve para você administrar. Com sabedoria e graça. Com entendimento. Eu li um livro uma vez, não li um livro, só li a capa assim. Cuidado, o ministério pode acabar com a sua família. Eu falei: mentira. A ganância pelo ministério vai acabar com a tua família. Não tem tempo para esposa e para filho, só quer saber de ganhar alma, porque se ganhar alma vai gerar dízimo, meu ministério vai ficar grandão, minha igreja vai ficar grandona. Isso é ganância no reino. Ministério não acaba com família coisa nenhuma. Tenho ministério há tantos anos, vou falar, se você vai saber a minha idade. Tenho uma filha de 18 anos, um filho de 13. Estamos aqui no altar, na presença de Deus. Tenho a minha esposa. O ministério não acaba com a minha família. O ministério une a minha família no altar. Une a minha família na minha casa. Une a minha família nos nossos passeios. Por quê? Porque eu dei tudo para Ele. É tudo dele. Os filhos não são meus, são dele. E Ele me ajuda a administrar com inteligência. E quando eu falto como pai, a graça dele me abençoa. E supre nas minhas fraquezas. Glória a Deus. O que isso tem a ver com o tema, Jair? Tudo. Quem sou eu fora do altar? O mesmo que está aqui no altar. Eu tenho o prazer de pregar quase que todos os dias diante dos meus filhos. E se eu falar alguma coisa que não convém, eles dão uma catucadinha no outro assim. Chega em casa e a gente conversa com ele. Quantas vezes falei pro meu filho, não sei o que coisa e tal, ele falou assim: e o que o senhor pregou ontem? Você se torna escravo das suas palavras. Não adianta ser pregador aqui e chegar em casa e fazer ao contrário. Se tem uma coisa que eles fazem, eu acho que talvez obrigados, é me ouvir toda vez que eu prego. Ouvem tudo e guarda. Não posso me dar o luxo de inventar testemunho aqui. Não posso me dar o luxo de querer fazer alguma coisa que eu não sou. Porque quem sabe se eu sou santo, mora comigo. Aqui, nas nossas instituições, nós somos obrigados a chegar no altar e apresentar uma lista cumprida. Que lista, Jéder? A lista do santo. O santo não bebe, o santo não fuma, o santo não mente, o santo não faz fofoca, o santo não... cumpri a lista todinha. Lista furada, lista do hipócrita para mim. Porque a pessoa vê uma bebida que ele gosta muito, ele fala assim: ô Jesus, pena que eu não posso. Segundo a palavra de Deus, já pecou, né? Ele vê uma mulher muito bonita e ele diz: meu Deus, pena que eu sou casado. Ele tem a namorada dele aqui fazendo promessa para ele, ganha cantada de outra e fica em dúvida.
não sei se eu largo essa pra pegar outra. Não, a gente está se guardando. Não tem sexo, mas o resto foi. Cumprir a lista. Uma lista moral, disfarçada. Você quer ser santo de verdade? Pega essa lista e joga fora. Porque eu não faço, não é porque eu não posso. Eu não faço é porque eu não quero. E a lista do não quero é bem curtinha. Você quer fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não quero. Vamos para lá? Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Você gosta disso? Não gosto. Por quê? Porque eu prefiro o meu Jesus. Eu prefiro o Espírito Santo. Eu prefiro estar na presença de Deus. Eu prefiro comungar com Ele todos os dias. Eu não quero ser essa pessoa que o mundo está oferecendo que eu seja. Você está entendendo a diferença? Do santo porque não quer, para o santo que não pode. Aquele que é santo porque ele não pode deixar de ser santo, ele está fingindo. E uma hora essa capa vai cair. É aquele lobo que entra no meio do rebanho e fala assim, eu quero ser ovelha. O pastor fala, você é lobo, filho, não tem como você virar ovelha. Olha só, suas orelhas grandes, a cor, seu pelo. Aí ele vai na loja da esquina, na grife de ovelha, e compra uma capa de ovelha e volta de novo. E agora eu sou ovelha. Só que aquela grife de ovelha só muda ele por fora, fica parecido com uma ovelha. Mas depois de no máximo 3 meses que um lobo suporta sem comer carne, ele volta para a floresta, volta e vai. Eu sou lobo. Aí fica sem graça, lembra que tentou ser ovelha, bota a roupinha de ovelha e volta para o rebanho de novo. Não dá, querido, essa santidade não consta para Jesus. Essa não serve. Essa é escandalosa. Eu conversei com um jovem que namorava uma menina que era crente e ele não era. E ele falou para mim assim, Jair, você acha certo ela namorar comigo? Eu falei, claro que não. Ela é evangélica e você não é. Ele, pois é, mas vou dizer uma coisa para você. O ex-namorado dela é do Ministério de Louvor. E eles praticavam vida sexual ativa. Agora que ela está namorando comigo, eu respeito ela. A gente não pratica sexo. Pergunta para mim para onde foi a minha cara. O que eu vou responder para um jovem desse? Os crentes têm saída, né? O crente inventa logo um jeitinho de não se complicar mais ainda. Eu falei, um pecado não justifica o outro. A única diferença é que você teve uma boa educação, você tem índole. Mas isso aí que você está falando vai dar ruim lá na frente. Que ela vai pedir para o marido dela orar por ela e o marido dela não tem fé. Aí ele baixou a cabeça. Eu falei, ufa. Tá ruim, né? Tá difícil nos dias de hoje. Por causa de lobos que vêm para cá, bota a roupa de ovelha, mas se comporta como lobo lá fora. E a pergunta é, quem sou eu fora do altar? A resposta é, o mesmo que está aqui no altar. Se essa não for a verdade, você tem que mudar o seu conceito. A última vez para acabar, já acabou meu tempo já, né? Há muito tempo, fala aí, quanto tempo que eu já passei? Eu costumo passar sempre meia hora assim, eu sou terrível, ninguém me para, eu vou falando, em vez de irmão botar a plaquinha assim, tá bom, para, eu vou embora. Mas prometo que eu paro em 5 minutos. Não, vou prometer não, que pode dar ruim. Me dá mais 5 minutinhos. Os irmãos aguentam mais 5 minutinhos? É porque vem outro daqui a pouco, aí vocês vão ficar até 2 horas da tarde, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia aí, ó, João, capítulo 4. Para ser rapidinho, versículo 7 em diante, começa aquele diálogo clássico que você conhece, da samaritana com Jesus. Jesus não era para falar com samaritanos, mas Jesus não estava nem aí para leis. Jesus sempre se preocupou com seres humanos. É ser humano, me preocupo com você. Jesus não estava nem aí se era judeu, se deixava de ser, é um ser humano, você precisa da minha ajuda. Eu vim aqui socorrer, salvar o que você havia perdido. O que Jesus mais nos ensina na Bíblia é ser humano. E às vezes a gente quer ser super crente, super homem. Deus fala assim, não, você tem que ser humano. Entender a fraqueza humana, abraçar o ser humano.
Foi isso que ele veio fazer. E nessa conversa que ele tem com a samaritana, ela o enxerga como um judeu. E ele a enxerga como uma pessoa que precisa de ajuda. E no diálogo ela fala: por que você está falando comigo? Ela não reconhece. Entenda uma coisa: samaritanos fazia parte da casa de Israel. Entre aspas, eles eram tão crentes quanto os judeus. Só que a diferença é que os judeus permaneceram em Jerusalém, com o templo de Salomão na época da divisão, e os samaritanos permaneceram em Betel, numa casa de mármore cheia de ídolo. E se misturou com outros povos, e casaram com outros povos. E os judeus permaneceram sempre judeus, puros, pedigree. E os samaritanos vira-lata, misturou a raça. Não se entendiam bem, não se falam. E quando Jesus tem uma conversa com aquela mulher, ela já começa mantendo a atitude do padrão religioso. Você é judeu. Ele quebra a religião. Mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, eu te daria. E ela volta para o âmbito que ela conhece muito bem, religião e a situação do mundo natural. Ela fala: você não tem nem balde para pegar água? Quando não se tem intimidade com o mundo espiritual, a gente age com os olhos da carne. A gente fala o que dá na telha. A gente não sabe o que está falando. Quem é fulano para falar comigo? Chegou na igreja agora? Mas se o Espírito Santo de Deus entrou nele, usou ele para falar com você, é melhor você ouvir. Ou você não tem noção de quem está falando com você. Não tem discernimento. E quando a conversa continua, ele fala assim: mulher, a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Eu não estou falando dessa água aqui que você vai beber e depois vai voltar a ter sede. Aí ela: então me dá dessa água. Para não ter que beber de novo, eu quero essa água. Então vai lá e chama teu marido. Aí a primeira coisa que ela fala agora, porque ela vem cheia de religiosidade, agora ela fala uma verdade: eu não tenho marido. Ela fala uma verdade e ao mesmo tempo que é uma mentira. Por quê? Porque ela não tinha marido, que era verdade, e ao mesmo tempo ela estava se relacionando com outro homem. E Jesus fala assim: verdadeiramente, agora você falou a verdade, porque tiveste 5, e esse que você está aí também não é teu marido. Vai lá e volta para o teu marido. Aí ela muda de assunto: veja que tu és profeta. E aqui, na minha terra, se diz que a adoração é no monte. Ela já vira crente, já começa a falar de adoração, já começa a falar de igreja, vamos mudar de assunto, que esse negócio de marido não está dando certo. A adoração é aqui ou é lá em Jerusalém? Aí Jesus fala o quê, irmãos? O que Jesus fala? A adoração é aqui ou em Jerusalém? Onde que é a adoração? Vai chegar o dia, e essa é a hora, que não é nem aqui nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quem sou eu fora do altar? Eu sou o mesmo, porque aqui eu estou em espírito, mas também em verdade. O que é espírito é subjetivo, você não vê. Se eu disser para você: Deus está me falando assim, assim, você vai ter que acreditar ou não, é pela fé. Você não tem essa certeza. Você vai ter que ter um discernimento do Espírito quando eu falo que Deus está me usando. E muitos no passado, para ganhar crédito, botaram o nome de Deus no negócio, que aí a sua palavra cria força. Ei, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus mandou você casar comigo. Tem uns caras de pau desses, sim, que bota Deus para criar força no relacionamento. E aí, com esse negócio de botar nome de Deus na frente, Jesus coloca assim: em espírito, que é subjetivo, não tem como provar, e em verdade. Verdade é objetiva. A verdade tem como comprovar. Pode demorar um pouquinho, mas tem como comprovar. Se eu estou aqui em espírito e em verdade. Agora, se eu não estou em verdade, eu estou ocultando verdades para poder me apresentar aqui diante de vocês,
Deus não instalou no meio da igreja agente 007, que vai investigar a minha vida, vai puxar a minha ficha na polícia, para saber se eu sou um crente legal, se eu estou pecando, se eu não estou. Não, queridos. Essa responsabilidade não é nossa. Pode ficar tranquilo que o cabeça da igreja é Cristo. Ele ainda não perdeu o controle dela. Tudo está no controle dele. Como cabeça, ele tem poder para exaltar quem ele quer e abater quem ele quer. Não se preocupe, não venha você com aquela ideia de que, poxa, eu estou aqui chegando no horário certo, fulano chega atrasado e canta e eu não canto. Não precisa passar relatório para Deus, querido. Não precisa passar para Deus quem é que está devendo no reino. Quem é que não deveria estar no ajuntamento? Não se preocupa, porque o cabeça da igreja é Ele. A hora que a verdade vier, Ele trata. Ele molda, Ele aperta. Ele traz à tona. Ele teve tanta paciência com a gente. Comigo então nem se fala. Eu sou do time do apóstolo Paulo. Eu acredito piamente que eu sou o pior. E ele teve tanta paciência comigo, que quando um fulano de tal não está, né, como a gente acredita que ele tinha que estar, a gente quer logo consertar o cabra. Mas você está fazendo isso, está fazendo aquilo, você tem que orar, você tem que fazer aquilo, você tem que mudar, seu caráter está assim, e não sei o quê. E começamos a massacrar a pessoa como se nós fôssemos transformar a vida dele. Cuidar da nossa já está ruim pra caramba. Já está difícil levar o Jardinho aqui pro céu. Então o que eu tenho que fazer é abraçar quando ele precisar. Não podemos nos achar na legalidade de bater seja lá o que for. Nós estamos aqui em amor. Eu vim para cá em amor. Foi o amor que me trouxe até aqui. E é o amor que vai cuidar de cada um que aqui sobe para ministrar. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque como líder de louvor, eu já fui muito cercado na porta da igreja. E a pessoa me perguntava assim, fulano está no louvor por quê? Por que você não tirou fulano do louvor ainda? Fulano não tem vida com Deus. Por que ele está fazendo lá? E não sei o quê. Isso não compete a nós, querido. Deixa o Espírito Santo tratar de cada um. Ele é o cabeça da igreja. Você coloca de pé nessa manhã.